A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Vamos meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação para o dia de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Depois disse disse o Senhor a Moisés: Sobe tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo toda a palavra que o Senhor, do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Essa aqui é uma passagem que fala que no dia em que Deus mandou Moisés subir ao monte, né, que Deus estava querendo falar com Moisés, só que ele não diz a Moisés subir sozinho. Ele manda que Moisés levante 70 anciões, manda Moisés chamar Arão e Nadab e Abiú, aqueles dois, né, que colocaram fogo estranho, que as pessoas falam, estavam ali também para subir. Deus dá a oportunidade para eles verem a glória, ainda que seja de uma certa distância. E eles veem a glória. Eles eram jovens, eram os meninos, os moços ainda. E Moisés sobe, entra na nuvem, Arão, Nadab, Abiú e 70 ficam ali, né? Eles tiveram a oportunidade de ver a glória de Deus. Versículo 5 diz que e enviou certos mancebos, claro que eles estavam no meio, filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor, sacrifício pacíficos de bezerro. O que eu quero que vocês entendam é que a ordem, a oportunidade, né, que Deus estava dando para Nadab e Abiú, eles não tinham direito de estar ali para ver a glória de Deus. O único que tinha direito era Moisés, mas Deus deu uma oportunidade para que eles vissem, né, a glória de Deus. Haja vista que Deus sabia que eles iriam ser consagrados a uma liderança, a um sacerdócio. Veja bem, às vezes as pessoas que fazem algo com a gente, né, que às vezes as pessoas estão na liderança, elas sempre vão ficar com o pé atrás com pessoas que estão longe ou pessoas que não são muito próximas, assim, pessoas que não são muito amigáveis, né? Mas às vezes, muitas vezes, as pessoas que mais vêm decepcionar quem está na liderança, vêm a deixar uma mágoa muito forte, não são os que estão longe, não são quem eles menos favorecem, e sim os que eles favorecem. Aqui justamente a Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que decepcionaram Arão. Eles tinham aqui todo o princípio, né, para poder não deixar que isso acontecesse, mas eles deixaram a desejar. E eles tiveram a oportunidade porque muitas vezes as coisas acontecem porque a gente quebra princípios. Olha só, o princípio aqui era: você quer ver minha glória? Ok, eu vou te dar uma oportunidade de você ver minha glória. Só que tem que fazer um sacrifício, tem que derramar o sangue, fazer o sacrifício, espargir como Moisés fez pela ordenança de Deus. Moisés mandou os mancebos, mandou os jovens, eles estavam no meio. Olha, esse negócio de ver a glória não é de qualquer forma, tem que ter um sacrifício, tem que derramar sangue, aqui no caso. No capítulo 10 de Levítico diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor,
os que lhe não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E as pessoas dizem assim, que esse fogo estranho aqui é o incenso que eles resolveram colocar diferente do incenso que era determinado. Não é isso. O texto não está dizendo que esse fogo estranho era um incenso estranho, ao contrário daquele incenso que era colocado. Ao contrário, não tem nada dizendo isso aqui. O princípio aqui de Nadab e Abiú ter morrido e Deus dizer que era um fogo estranho, porque Nadab e Abiú ele conheceu os princípios de Deus. Nadab e Abiú ele conhecia qual era o incenso que se deveria colocar, como é que ele iria colocar um incenso contrário ao incenso determinado que Deus colocou, sabendo eles que poderia ocorrer o risco de morrer. Então não foi um senso contrário que eles colocaram, foram princípios que eles quebraram. Por quê? Porque olhe bem, aquele texto que a gente viu em Êxodo estava dizendo que eles tiveram a oportunidade de ver a glória de Deus, mas não entraram. Ali estava dizendo também que eles, no meio dos outros jovens, eles fizeram o sacrifício de sangue, derramaram sangue para que Moisés pudesse espargir o sangue sobre eles e sobre toda a congregação. Aqui eles pegam, entram no lugar santíssimo e não fazem sacrifício nenhum, não derramam o sangue do cordeiro. Eles não têm essa autoridade de entrar. E mesmo se tivesse, teria que fazer o sacrifício de sangue para poder entrar no templo. Então, se eles já estavam tão acostumados, achando que eles tinham tanta oportunidade de entrar, porque eles eram filhos do sacerdote, que eles acharam que eles não precisavam mais cumprir princípio nenhum para poder adquirir a glória de Deus. E com certeza você deve conhecer alguém aí que porque o pai é isso, a mãe é assim, é isso, é muito usado, ora muito, homem de Deus, mulher de Deus, eles acham que muitas vezes eles não precisam ser. E acham que pelo fato de achar que os pais ou alguém que gostam deles tem autoridade, né, tem intimidade com Deus, eles estão seguros e podem fazer o que quiser. Foi isso aqui que aconteceu com Nadab e Abiú. O fogo estranho que eles derramaram é simplesmente o desleixo e a falta de temor e quebrar princípios de Deus por achar que eles estavam seguros pelo fato do pai, da mãe ou de alguém que era autoridade sobre a vida deles ter intimidade com Deus. Mas o texto aqui em Levítico capítulo 16, versículo 11, olha como era o princípio para entrar na presença de Deus. E Arão fará chegar no novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação, que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, e de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sob testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue do seu dedo. Pegou aí porque eles morreram. Vocês viram em algum momento a passagem que nós lemos que eles fizeram isso antes de entrar com seus incensários no lugar santíssimo? Você com certeza deve conhecer muitas pessoas que pelo fato de se acostumar com a glória de Deus acha que pode continuar entrando nela de forma relaxadamente. Só que um dia da cobrança vem, o dia em que as pessoas menos esperam, estão vivendo relaxadamente, aí Deus cobra. Pessoas que hoje em dia não tem mais o temor de subir no altar, de estar pregando de qualquer jeito, de estar ministrando de qualquer forma, estar louvando de qualquer forma, e acha que porque ainda não aconteceu nada, ou porque está sob a autoridade de alguém que é usado por Deus, ele não vai sofrer um dano.
Mas Deus é um Deus que jamais vai quebrar princípios. E o dia da cobrança pode estar chegando. Então o que nós devemos fazer? Qual é o sangue que nós deveremos estar colocando diante de nossas vidas para que a gente não venha morrer por causa de falta de princípios e temor a Deus? O sangue de Jesus. Eu já estou falando, é o temor à palavra de Deus. É o sangue de Jesus que nos tira de todo pecado para que a gente não morra. E muitas pessoas têm brincado com a palavra de Deus, estão perdendo o temor da palavra de Deus e não sabem que elas estão plantando algo que vão colher mais tarde. Mas que isso nos sirva de exemplo, que nós não venhamos cair na mesma tentação de Nadab e Abiú, de tão se acostumar com a presença de Deus e querer entrar nela de qualquer forma, ou agir, ou viver de qualquer maneira. Que Deus possa abrir nossos olhos, nosso coração e venhamos a estar sempre cultivando esse temor que jamais deve sair dos nossos corações para que a gente não venha sofrer dano algum. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos dê um bom dia na presença dEle.